Olá pessoal, muito obrigado pela participação, por nos darem o prazer de assistir os nossos vídeos, que são diários. Bom, eu exerço 25 atividades de engenharia civil dentro da engenharia fotovoltaica. E hoje eu vou estar falando 3 delas para vocês, que é ali a locação, a orientação e sombreamento. Vamos lá, pessoal? Então, a primeira, que é a alocação. O que é a alocação? É a gente determinar um mapa, uma planta, um desenho, um esquema de quantas placas, quantos módulos fotovoltaicos cabem naquela cobertura. Então, o ponto de partida é o checklist que eu falei no vídeo passado. Então, é fornecido para nós aí várias informações, são dezenas de informações, fotografias, orientação, localização da edificação. Geralmente um barracão. E aí, com o tamanho desse barracão, mais as fotografias de entorno, mais as fotografias da cobertura, geralmente essas imagens coletadas aí com drone, nós podemos no Google Maps nos certificar se corresponde, se aquela informação de comprimento e largura da edificação corresponde também com o que está no Google, porque muitas vezes essas informações elas não estão corretas, tá bom, pessoal? Então a gente faz essa verificação. E aí nós levantamos um 3D dessa edificação. Nesse 3D nós fazemos a alocação dos módulos. A alocação não é simplesmente colocar módulos lá em cima. Algumas regras têm que ser respeitadas. Por exemplo, nós precisamos de uma área para manutenção, porque depois de instalados os módulos, eventualmente vai ter que fazer a substituição, a limpeza, o reparo de alguma dessas placas e não dá para pisar sobre placas. Então, a cada 2 linhas de módulos, nós temos que ter uma área destinada aí para o trabalhador que vai fazer essa operação posteriormente ele poder transitar. E essa linha também não pode ser no meio da telha, porque senão o trabalhador corre aí o risco de sofrer um acidente e muitas vezes fatal. Então, a área de manutenção ela ocupa um espaço aí que o cálculo que eu utilizo, um módulo tem 2 metros quadrados, um pouquinho mais, dá para trabalhar com 2 metros quadrados. Então eu pego a área da cobertura e divido por 3. Se eu conseguir colocar módulos em toda a cobertura, vai ser a área dessa cobertura dividido por 3. Um exemplo, vamos supor que eu tenha aí uma cobertura com 1.200 metros quadrados. Cada placa vai ocupar mais ou menos 2 metros quadrados, mas não dá para colocar 600 módulos, porque eu tenho a área de manutenção. Então, aproximadamente aí uns 400 módulos caberiam, isso se for leste-oeste. Então, é o segundo tópico aqui dessa aula, é a orientação. A orientação, nós temos aí a regra, o norte, se esse telhado é voltado para o norte, ele tem a nossa otimização. Leste-oeste ele tem uma pequena perda, mas o sul tem muita perda. Então o único jeito que nós temos de instalar ao sul, no telhado que está voltado ao sul, vou dar um exemplo aqui, ó, telhado com água voltada ao norte e voltada ao sul, é utilizar o equipamento que nós chamamos de estrutura de inversão. Então ele fica dessa forma, só que sombreia muito, então eu tenho que deixar um bom espaçamento. Então a orientação geográfica é o segundo ponto e ela é muito importante, porque se não tomarmos esse cuidado, não fizermos a análise e rodarmos um programa para ver a simulação da geração, o nosso cliente poderá aí ter todas as prerrogativas para cobrar da empresa que não está sendo gerado aquilo que havia sido contratado. Então toda essa simulação é feita pela engenharia. E aí nós podemos, com esse 3D, com softwares adequados, ver quantos módulos cabem, qual é a distância entre eles para a área de manutenção. As terças são muito importantes, eu não posso, de repente, ter um distanciamento aí 2,5 metros entre terças, não posso colocar o módulo simplesmente na telha. E sabendo a orientação, tendo esse 3D, eu já consigo fazer aí dentro de alguns softwares adequados a simulação da geração, inclusive no verão, no inverno, e aí tirar uma média, falar, ó, no ano você vai ter essa geração, que é a geração
que foi prometida em contrato. E o terceiro ponto, o terceiro tópico aqui dessa aula, já que o primeiro é a locação, o segundo é a orientação, o terceiro é o sombreamento. Esse mesmo software, eu consigo rodar ele todos os dias do ano e identificar no 3D que eu gerei, aí eu coloco os obstáculos lá. Uma árvore, uma torre, olha que surpresa, pessoal. Uma torre a 200 metros de distância pode provocar sombreamento nessa minha cobertura. Eu tenho uma platibanda, eventualmente uma rede de alta tensão, aí eu coloco tudo isso nesse 3D no software que nós utilizamos e aí rodamos todos os dias do ano para ver a questão do sombreamento. Em algumas situações, pessoal, um elemento aí de 50 metros de altura, ele pode sombrear a 200 metros, dependendo aí da hora do dia, da posição que está. Então esses três elementos de análise, que seria aí a locação, orientação e sombreamento, é o que a engenharia civil utiliza hoje para desenvolver esse 3D e fornecer ao cliente um modelo ideal de colocação para otimização da geração do sistema fotovoltaico que está sendo contratado. Pessoal, é um prazer estar com você. Eu sou o perito Luciano Andrei Schade, agradeço a sua participação. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva e acione o sininho de notificações. Muito obrigado.